Levítico 14. Depois disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial, e o examinará. Se a praga do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também que se imole uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva e com ela o pau de cedro, o carmesim, o hisopo, os quais se molhará, juntamente com a ave viva, no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas, e o aspargirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que se há de purificar lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água, assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu pelo, tanto da cabeça como a barba, as sobrancelhas. Sim, rapará todo o seu pelo. Também lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, assim será limpo. Ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3/10 de efa de flor de farinha para a oferta de cereais, amassadas com azeite, e 1 longue de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que se há de purificar, bem como aquelas coisas perante ao Senhor, à porta da tenda da revelação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa, e, tomando também o longue de azeite, os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. E imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque, como oferta pelo pecado pertence ao sacerdote, também a oferta pela culpa é coisa santíssima. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Tomará também do longue de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspargirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na sua mão pô-lo-á sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim o sacerdote fará a expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que se há de purificar por causa da imundícia, e depois imolará o holocausto, e oferecerá o holocausto e a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e ele será limpo. Mas se for pobre e as suas posses não bastarem para tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta de movimento, para fazer expiação por ele, 1/10 de flor de efa de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, e 1 longue de azeite, e 2 rolas ou pombinhos, conforme suas posses permitirem, dos quais um será oferta pelo pecado e outro o holocausto. Ao 8º dia os trará para sua purificação ao sacerdote, à porta da tenda da revelação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o longue de azeite, e os moverá por oferta de movimento ao Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomando do sangue da oferta pela culpa, pô-lo-á sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo direito aspargirá do azeite
que está na mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Igualmente do azeite que está na sua mão, porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então oferecerá uma das rolas, ou um dos pombinhos, conforme suas posses lhe permitirem, sim, conforme suas posses, uma oferta pelo pecado e outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereais. Assim fará o sacerdote perante o Senhor expiação por aquele que se há de purificar. Esta é a lei daquele em que se estiver a praga da lepra, e cujas posses não lhe permitirem apresentar a oferta estipulada para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes de que entrem para examinar a praga, para que não se torne imundo tudo o que está na casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Examinará a praga, e se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas do que a superfície, o sacerdote sairá daquela casa, deixá-la fechada por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e a examinará. Se a praga se tiver estendido nas paredes da casa, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado deitarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e outra argamassa se tomará e se rebocará a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras raspadas da casa e de novo rebocada, o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, lepra roedora há na casa, é imunda. Portanto, se derrubará a casa e as suas pedras e a sua madeira, como também a sua argamassa da casa, se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto estiver fechada será imundo até a tarde. Aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem comer na casa lavará as suas vestes. Mas tornando o sacerdote a entrar e examinando a casa, se a praga não tiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. E para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo. Imolará uma das aves num vaso de barro sobre a água viva. Tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim, a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas vivas, e aspargirá a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue da ave e com as águas vivas, com a ave viva, com o pau de cedro e com o isopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade, para campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ela será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, da lepra das vestes e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra.